Eu nunca fui muito de acreditar em assombração, mas tem coisas que a gente não consegue explicar. Isso aconteceu lá na minha cidade, num povoado chamado São João das Cruzes. Era época de Quaresma, e todo mundo estava se preparando para a Semana Santa. A igreja cheia, as ruas enfeitadas e aquele clima de respeito, de silêncio. Mas foi justo nessa época que começou a aparecer umas coisas estranhas. Eu estava na casa da minha avó, que ficava ali perto do cemitério. Era uma casa antiga, daquelas de parede grossa, chão de taco rangendo. A gente estava lá, na sala, conversando sobre os preparativos para a procissão do Senhor Morto, quando a luz começou a falhar. Aí, do nada, a gente ouviu um barulho lá fora, como se fosse um tropel de gente andando. Minha avó parou de falar, olhou para mim e disse: "Fecha a porta, meu filho, e não olha para a rua." Eu não entendi direito, mas obedeci. Quando fechei a porta, olhei pela fresta e vi uma coisa que até hoje me dá arrepio. Era uma procissão, mas não era a procissão normal, não. Era uma fila de pessoas, todas de preto, com velas acesas. Só que elas não tinham rosto. Era como se fossem sombras, sabe? E o pior, elas estavam indo em direção ao cemitério. Minha avó me puxou para longe da porta e disse: "Isso é a procissão dos mortos. Quem vê não vive para contar." Eu não dormi direito naquela noite e no dia seguinte descobri que o velho seu Zé, que morava ali perto, tinha sumido. Nunca mais ninguém viu ele. Dizem que ele tinha visto a procissão na noite anterior. Depois que o seu Zé sumiu, o povoado ficou em polvorosa. Todo mundo comentava sobre a tal procissão dos mortos, mas ninguém queria falar muito alto, com medo de atrair coisa ruim. Minha avó, que era uma mulher cheia de sabedoria, disse que aquilo era um aviso. Quando os mortos resolvem caminhar entre os vivos, é porque alguma coisa muito errada está para acontecer, ela falou. Eu não consegui tirar aquilo da cabeça, e como se não bastasse, uns dias depois começaram a aparecer mais coisas estranhas. Uma noite, eu estava voltando da roça, já era quase meia-noite. O caminho era aquele de sempre, cheio de mato alto e uns barrancos dos lados. A lua estava cheia, iluminando tudo, mas de um jeito meio esquisito, sabe? Como se tivesse uma névoa fina no ar. Foi quando eu ouvi de novo. Aquele mesmo tropel, como se tivesse uma multidão andando. Quase mijei nas calças, mas eu não consegui correr. Parecia que meus pés tinham grudado no chão. E aí eu vi. A procissão estava vindo na minha direção. Dessa vez eu consegui ver melhor. Eram mesmo sombras, mas com uma diferença. Agora elas tinham rostos. Rostos de gente que eu conhecia. Tinha o seu Zé lá, com uma expressão triste, e mais uns outros que eu sabia que já tinham morrido há tempos. Eu fechei os olhos e comecei a rezar. Não sei quanto tempo passou, mas quando abri os olhos, não tinha mais nada. Só o silêncio e aquele frio que parecia ter entrado nos meus ossos. No dia seguinte, eu descobri que mais 2 pessoas tinham sumido. E o pior, uma delas era o filho do prefeito, que tinha chegado na cidade justo naquela semana. Depois disso, o povoado nunca mais foi o mesmo. As pessoas começaram a se mudar, e hoje São João das Cruzes é quase uma cidade fantasma. Eu também saí de lá, mas até hoje, toda vez que chega a Quaresma, eu lembro daquela procissão, e fico pensando se, um dia, ela não vai voltar para buscar mais alguém. Essa história aconteceu lá no interior, num lugar chamado Vila das Almas. Era uma cidadezinha pequena, daquelas que todo mundo se conhece e onde as histórias correm mais rápido que o vento. Na época, eu estava passando uns dias na casa de um primo que morava lá. Era Quaresma e a cidade estava toda envolvida nos preparativos para a Semana Santa. Mas tinha uma coisa que ninguém gostava de falar muito: a lenda da mulher do véu. Dizem que há muitos anos uma moça chamada Maria foi abandonada no altar. Ela era noiva de um homem rico, mas no dia do casamento ele sumiu.
A moça, desesperada, vestiu o véu da noiva e foi para o cemitério, onde infelizmente se enforcou. Desde então, ela aparece toda a quaresma, sempre à meia-noite, vagando pelas ruas da cidade. Quem cruza com ela, dizem, nunca mais é o mesmo. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas meu primo me avisou. Cuidado para não sair de casa depois das 11 da noite. A mulher do véu anda por aí. Eu ri na hora, mas ele estava sério. E foi justo naquela noite que eu resolvi dar uma volta para ver se encontrava uns amigos no bar do Bigode. O caminho era curto, mas a rua estava deserta. A única luz era a dos postes, que balançavam com o vento. Eu estava quase chegando no bar quando vi algo que me fez parar. No meio da rua tinha uma mulher de vestido branco, com um véu cobrindo o rosto. Ela estava parada, de costas para mim, e eu não conseguia ver os pés dela. Parecia que ela flutuava. Quase mijei nas calças, mas eu tentei me convencer de que era só alguém brincando. Aí ela começou a se virar. Devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Eu não esperei para ver o resto. Virei e corri de volta para casa, sem olhar para trás. Quando cheguei, meu primo estava na porta, com uma cara estranha. Eu te avisei, ele disse. Agora, ela sabe que você está aqui. Depois daquela noite, eu não consegui mais dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via aquela figura de vestido branco, com o véu cobrindo o rosto. Meu primo tentou me acalmar, dizendo que talvez fosse só uma brincadeira de mau gosto, mas eu sabia que não. Algo naquela mulher era errado, diferente. Passaram-se uns dias e a cidade continuou com os preparativos para a Semana Santa, mas eu não conseguia me concentrar em nada. Até que, na quinta-feira da Paixão, aconteceu algo que me fez entender que aquilo não era só lenda. Eu estava na igreja, junto com meu primo e mais umas pessoas, assistindo à missa. Era uma noite fria, e a igreja estava cheia de velas acesas, criando um clima meio sombrio. No meio da cerimônia, eu senti um calafrio. Aquele tipo de frio que vem de dentro, sabe? Aí, eu olhei para o fundo da igreja e vi ela. A mulher do véu. Ela estava lá, parada no batente da porta, como se estivesse esperando. Ninguém mais parecia notar, mas eu senti que ela estava olhando para mim. Dessa vez eu não corri. Fiquei paralisado, como se ela tivesse me prendido ali com os olhos. A missa continuou, e eu tentei me concentrar nas orações, mas não conseguia. Quando finalmente olhei de novo, ela tinha sumido. Só que, no lugar onde ela estava, tinha uma mancha no chão, como se fosse água. Meu primo viu também e me puxou pelo braço. Vamos embora, ele disse. Agora. A gente saiu correndo da igreja e foi aí que eu percebi. A mancha não era água. Era uma trilha de pegadas molhadas que iam da porta da igreja até o cemitério. Meu primo não quis ir lá, mas eu, curioso como sempre, precisava saber. Segui as pegadas e no fim delas encontrei algo que me fez cair de joelhos. Era o véu dela, todo encharcado, como se tivesse sido mergulhado num rio. E ao lado tinha uma foto. Era a foto de uma noiva com o rosto riscado e embaixo escrito: "Você é o próximo". Depois disso, eu nunca mais voltei para a Vila das Almas. Mas até hoje, toda vez que chega a Quaresma, eu sinto aquele mesmo frio. E fico pensando se, um dia, ela não vai aparecer de novo. Dessa vez, para me levar. Essa história eu ouvi do meu tio Ernesto, que mora num lugar chamado Serra das Almas. Lá, a Quaresma é levada muito a sério. As pessoas fazem penitências, rezam o terço toda noite e evitam qualquer tipo de diversão. Mas tem uma coisa que ninguém faz: sair de casa depois da meia-noite. E não é por causa de ladrão ou bicho solto. É por causa do penitente. Dizem que, há muitos anos, um homem cometeu um pecado tão grave que nem a igreja conseguiu perdoar.
Ele foi condenado a vagar pela eternidade, carregando uma cruz de madeira e pedindo perdão. Só que ele não aparece para qualquer um. Ele só aparece para quem está fora de casa na Quaresma, especialmente durante a Semana Santa. E quem encontra com ele? Bom, ninguém sabe ao certo o que acontece, porque ninguém nunca voltou para contar. Eu nunca dei muita bola para essas histórias, até o dia em que resolvi passar a Quaresma na casa do meu tio Ernesto. Ele me avisou. Aqui, depois das 10 da noite, meu sobrinho, a gente tranca a porta e não abre para ninguém. Nem se baterem. Eu achei exagero, mas respeitei. Até que, na quarta-feira da Semana Santa, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava na sala vendo TV quando ouvi um barulho lá fora. Era como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Meu tio já tinha ido dormir e eu fiquei na dúvida se ia ver o que era. Aí, olhei pela janela e vi. Tinha um homem lá fora, vestido com um manto preto, carregando uma cruz enorme nas costas. Ele estava parado no meio da rua, olhando para casa. E mesmo com o manto cobrindo o rosto, eu senti que ele estava olhando direto para mim. Meu coração quase saiu pela boca. Eu corri e acordei meu tio, mas quando a gente olhou de novo, o homem tinha sumido. Só que, no lugar onde ele estava, tinha uma marca no chão, como se a cruz tivesse sido arrastada. Meu tio ficou branco. Ele veio para você, ele disse. Agora você faz parte da penitência dele. Depois daquela noite, eu não consegui mais ficar tranquilo. Meu tio tentou me acalmar, dizendo que talvez o penitente só estivesse passando por ali, somente por passar mesmo. Mas eu sabia que não era verdade. Aquela sensação de que ele estava me observando não saía da minha cabeça. E o pior, eu não conseguia parar de pensar naquela marca no chão, como se a cruz tivesse deixado uma cicatriz na terra. Na sexta-feira da Paixão, a cidade estava em silêncio total. Nem os cachorros latiam. Meu tio disse que era o dia mais perigoso para sair de casa, porque o penitente fica mais ativo, mas eu não aguentei. Precisava saber mais sobre ele. Fui até a igreja, onde o padre estava preparando o altar para o Via Sacra. Quando contei o que tinha visto, ele ficou sério. Você viu o penitente? Ele disse. E agora ele vai te testar. Eu não entendi direito o que ele quis dizer, mas naquela noite tudo ficou claro. Eu estava na cama tentando dormir quando ouvi de novo aquele barulho de algo sendo arrastado. Dessa vez era mais perto. Eu olhei pela janela e vi ele. O penitente estava lá no quintal, com a cruz nas costas. Ele parou, como se estivesse me esperando. E então eu ouvi uma voz. Era baixa, rouca, como se viesse de muito longe. Venha, ela disse. Carregue a cruz comigo. Eu não sei explicar, mas naquele momento eu senti uma vontade enorme de sair. Era como se a voz estivesse me puxando, era um magnetismo estranho que me atraía. Eu abri a porta e dei um passo para fora. Foi aí que meu tio me segurou. Não vai, ele gritou. Se você sair, ele vai te levar. Aí eu acordei. Tava tudo escuro e eu ainda estava na cama. Meu tio estava do meu lado, segurando o meu braço. Você estava sonhando, ele disse. Mas sonho ou não, o penitente está te chamando. No dia seguinte, eu decidi ir embora da Serra das Almas. Mas antes de sair, fui até a igreja para rezar. E foi lá que eu vi. No altar tinha uma cruz de madeira, igual a que o penitente carregava. O padre me olhou e disse: ele não vai te seguir, mas você nunca mais vai esquecer dele. E ele estava certo. Até hoje, toda vez que chega a Quaresma, eu lembro daquela voz. E fico pensando se um dia ela não vai me chamar de novo,